Meu nome é Tatiane Galdino, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Hoje é a nossa segunda aula de Língua Portuguesa para vocês que são do 8º período. Mais uma vez eu digo, reforço que vocês são muito bem-vindos. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, tudo bem? No entanto, antes de nós começarmos a aula de hoje, eu peço licença para eu tirar a minha máscara e higienizar as minhas mãos. Só um segundo, tudo bem? Eu vou agora, passar o álcool nas mãos, fazer tudo certinho, tá, gente? Retirar a máscara, guardá-la de forma correta, novamente higienizar as minhas mãos para que nós possamos começar. Tudo bem? Para a nossa aula de hoje, considerando, é claro, que na última aula nós discutimos a diferença de fato e opinião, vocês se lembram? Vocês se lembram que eu falei para vocês que é imprescindível nós sermos capazes de pegar um texto, abrir um jornal, abrir uma revista, assistir a um noticiário na televisão e a gente saber quando é que o jornalista está falando ou está escrevendo um fato ou quando ele está lidando com apresentando-nos uma opinião. Vocês se recordam? Eu falei para vocês que o fato é tudo aquilo que pode ser comprovado, aquilo que não pode ser discutido. Portanto, o fato está no campo do indiscutível. E por outro lado, a opinião está no campo do discutível, ou seja, daquilo que pode ser modificado a partir do sujeito. A minha subjetividade, a partir da minha subjetividade, eu construo, eu emito as minhas opiniões e a partir daquilo que pode ser provado, demonstrado por meio de dados, por meio de informações. Esses são os fatos. Lembram-se desta aula? Muito bem. Considerando que vocês já estão craques nessa diferenciação, para hoje nós vamos trabalhar um gênero textual chamado artigo de opinião. Ou seja, está muito claro que o jornalista ou que o escritor, qualquer pessoa que for escrever esse texto, agora ele está emitindo a opinião dele. O próprio nome já me informa do que se trata. É um artigo de opinião. A partir deste artigo de opinião, eu vou ensinar vocês a observar o que são argumentos explícitos e o que são argumentos implícitos. Eu vou ensinar vocês a localizarem dentro deste artigo aqui a opinião clara do escritor. Tudo bem? E hoje, dentro do texto eleito, dentro do texto que a gente vai discutir, nós também vamos falar sobre solidão e sobre autoconhecimento. Temas importantes para a nossa vida, temas com os quais todos nós lidamos de algum modo. E quando nós não lidamos com a solidão, muitas pessoas ao nosso redor estão enfrentando de algum modo. Aliás, gente, todos nós, indiscutivelmente, lida de algum modo com a solidão. Não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Tudo bem? Agora, aqui eu tenho a imagem de um artigo de opinião, tá bom? Apenas para deixar claro do que é que nós vamos tratar, tá bom? Na nossa sequência, eu trago a teoria do gênero textual artigo de opinião. Vamos lá? O artigo de opinião, como o próprio nome diz, é um texto em que o autor expõe um fato e ele discute, ele opina, ele se posiciona a respeito do fato que ele traz, certo? Trata-se de um texto dissertativo. E por que é que eu negritei a palavra dissertativo? Porque dissertar significa argumentar.
É claro, se eu trago um fato e se eu quero defender determinada ideia sobre aquele fato, eu tenho que convencer vocês, eu preciso persuadir vocês. Então eu tenho que argumentar em favor daquilo que eu penso. Eu tenho que argumentar em favor da minha defesa. Não é verdade? Então, é muito importante argumentar para sustentar, tudo bem? Aquilo que eu apresento no texto. As ideias defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor. Ou seja, se eu escrevo o artigo de opinião, aquilo que eu escrevo expõe, representa o meu ponto de vista. Portanto, se é o meu ponto de vista, a responsabilidade é minha. Tanto é que a maioria dos artigos de opinião, eles são assinados, é claro, para deixar muito claro quem é que escreveu. Tudo bem? Vamos aqui continuar? Sobre as características do artigo de opinião. Então, observem aqui com muito cuidado. Ele traz um título polêmico, provocador, é claro. Se eu quero que vocês leiam o artigo que eu escrevi, eu tenho que começar a chamar a atenção a partir do título. Tem que ser um título que vocês batam o olho e pensem, poxa, vou ler. Deixa eu ver o que a Tatiana pensa sobre isso. Deixa eu ler o que determinado autor pensa sobre isso. Que legal, hein? Já trouxe um tema polêmico. Vou observar, quero ler, quero acompanhar. Muito bem. A base argumentativa, conforme eu já disse para vocês, porque o autor ele precisa argumentar em favor daquilo que ele pensa. Na sequência, conforme eu já disse, tema atual, escrito na norma culta da língua. E o que é a norma culta? A norma culta é quando eu escrevo atenta às regras da gramática. Eu tomo muito cuidado com a forma da escrita das palavras, eu tomo cuidado em concordar um sujeito e o verbo, por exemplo. Tomo bastante cuidado com a pontuação, onde coloco ponto final, onde coloco vírgulas. E tudo isso nós vamos aprender juntos aqui, certinho? Neste momento eu quero que vocês entendam que todo artigo de opinião precisa ser escrito respeitando as normas da gramática. Na sequência, este texto pode ser escrito, e geralmente é assim que ele aparece, na primeira pessoa do singular ou do plural. E quando nós pensamos em primeira pessoa do singular ou do plural, toda vez que eu falar isso para vocês, vocês vão se lembrar. Opa, primeira pessoa do singular sou eu. Lembram-se da nossa última aula em que eu falei para vocês sobre subjetividade, sujeito, opinião? Eu penso, eu acredito, eu defendo, eu quero. Então, primeira pessoa do singular sempre sou eu, sujeito. E a primeira pessoa do plural? Somos nós, ou seja, eu e vocês. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Qual é a função de um artigo de opinião? Opinar, é claro, não é? Para persuadir. E entenda o verbo persuadir como sinônimo de convencer. Quer dizer, fazer com que o meu leitor pense como eu. Isto é, compre a minha ideia, tá bom? Continuando aqui. Aqui eu trago uma imagem para vocês de jornais, todos os jornais, não só jornais, aqui nós temos jornais, temos revistas aqui, entre estes jornais, ó, tanto jornais quanto revistas são veículos que têm textos de opinião. Tudo bem? Continuando aqui. Vamos à prática? Vamos ter contato com o artigo de opinião para nós verificarmos o funcionamento dele? Então, a partir de agora, eu tenho um artigo de opinião cujo título é Necessidade de Solidão. Olhem que título interessante, é um título que já nos provoca, é um título que chama a nossa atenção. Ora, quantas pessoas têm medo da solidão? Quantas pessoas pensam na solidão como algo negativo? E aqui, o título traz uma ideia aparentemente contrária. Este texto, aparentemente, vai tentar nos convencer de que a solidão é algo importante, mais que isso, necessária para as nossas vidas. Então, o autor ele já começa cumprindo o seu papel, chamando a atenção a partir da escolha do título.
Quem escreveu esse artigo de opinião? Tamires Serafim. Vamos ler o texto dessa autora? Então vamos começar. Vivemos, olha a primeira pessoa do plural, nós vivemos em um mundo cercado de meios e formas de compartilharmos nossa vida. A todo momento, nossa intimidade é curtida por centenas de pessoas em poses e selfies. São fatos, não é verdade? A nossa vida, ela é compartilhada. A nossa vida é curtida, nós tiramos fotos, as pessoas curtem as nossas fotos, de modo que a partir deste primeiro parágrafo, o que é que a Tamires está tentando nos dizer? Que privacidade é algo cada vez mais raro em nossas vidas, em vista da modernidade. Tudo bem? Continuando o texto da Tamires. Quem não possui uma conta numa rede social é visto como estranho. E, mais estranho ainda, é quem se recusa a viver no barulho da sociedade por livre escolha. Seja por algum motivo patológico ou simplesmente por se sentir melhor sozinho. Notem que no segundo parágrafo a Tamires já traz a opinião dela. Na última aula eu falei para vocês que a gente percebe as opiniões das pessoas quando elas começam a fazer adjetivos, quando elas começam a qualificar objetos e pessoas que elas nos apresentam, não é? A Tamires faz isso aqui. Ela fala que uma pessoa é vista como estranha quando ela se recusa a viver conectado nas redes sociais. Então essa é a opinião da Tamires. Nós podemos até concordar com a Tamires, mas é a opinião dela, tudo bem? Aqui eu trago uma imagem para vocês de uma pessoa aparentemente atrás de uma grade. E percebam que essa grade ela é composta por redes sociais, e não apenas redes sociais, por todos os elementos tecnológicos, elementos da modernidade, não é? Continuando. Desligar-se do mundo, às vezes, é uma necessidade dos humanos, não de todos, ou de alguns, para entrar em sintonia com os pensamentos para um momento bastante importante na vida de cada um. Optar pela solidão em alguns momentos não é uma atitude considerada nociva. Vocês perceberam que a Tamires já começou a defender a solidão? Ela já disse que é normal muitas pessoas quererem ficar desligadas das redes sociais ou da tecnologia. Ela já disse que não é nocivo, não é perigoso nós optarmos algumas vezes pela solidão. E o que eu coloquei aqui marcado de rosa para vocês simboliza a opinião da autora. Tudo bem? Por isso aqui essa marca. E aqui olha essa figura, que figura bonita. Uma pessoa que sozinha, aparentemente se desfazendo, se diluindo, certamente em busca aí do autoconhecimento. Porque muitas vezes nós precisamos desconstruir alguns conceitos para construir outros conceitos, fazer novas escolhas em nossas vidas, não é? Aqui a imagem é ainda mais emblemática, né? Olhem aqui, nós temos uma pessoa, um ser humano que se desliga da tomada. Nesse sentido, ele está sendo retratado até mesmo como objeto. Muitas vezes ele pode ser tratado como objeto que tem que estar ligado, que tem que estar disponível, que tem que estar respondendo, que tem que estar conectado o tempo todo. E é possível pensar que esse indivíduo aqui se cansou e resolveu desconectar-se. Significa que ele optou pela solidão, que ele optou pela sua individualidade, mesmo que momentaneamente. Tá bom? Então é uma imagem que fica aí para a nossa reflexão, tá bom? Na continuidade, nosso artigo de opinião está acabando. Vamos ver aqui como ele termina? A Tamires continua. Acredito ser importante esse momento só, esse isolamento por determinado tempo, para se orientar melhor em relação a alguma situação pela qual se esteja passando.
A solidão é necessária, lembre-se do título, para se estabelecer autoconhecimento. Mas há um limite entre os tipos de solidão. O que o delimita é o fator patológico. O que a Tamires quer dizer? Que a solidão ela não pode ser uma opção devido ao fato de eu estar doente, devido ao fato de eu estar no quadro depressivo. Nestes casos pode ser muito perigosa a solidão, preciso buscar tratamento, ajuda médica, preciso buscar o apoio da minha família, dos meus amigos. Mas se isolar algumas vezes, até mesmo para eu me conhecer, isso não é nada patológico. Ao contrário, é necessário porque é saudável. Certinho? A solidão torna-se patológica quando vem associada a outros sentimentos, como tristeza, rejeição e sensação de abandono, quando é sentida como humilhação social. E este tipo de sensação causa temor. O isolamento social pode ser nocivo. Neste caso, o número de sua incidência pode nos levar a pensar num quadro depressivo. A melhor forma de encarar a solidão é nos permitirmos, sim, ficar sozinhos. Porém, sem fugir da realidade, me conhecer, saber quando é apenas necessidade de se isolar ou quando eu estou triste demais, quando eu estou infeliz demais. E aí pode sinalizar alguma doença, inclusive a depressão, que é cada vez mais comum na atualidade. Outro ponto relevante nesse tempo consigo é a procura de uma resposta para quem eu sou, o que eu tenho feito da minha vida e eu sou feliz fazendo isso? Quer dizer, perguntas que me levam ao autoconhecimento, à descoberta do que eu sou e do que eu quero para a minha vida. Trata-se de um ótimo momento para a exploração plena do nosso potencial, de nossos talentos e capacidades. É hora de refletirmos sobre onde podemos e desejamos chegar. Se o que tenho feito me faz bem, me realiza, me fascina e finalmente, quantas vezes eu me escolhi até aqui? Quantas vezes eu busquei razões, eu busquei motivos para eu fazer aquilo que eu gosto? Para eu buscar momentos cada vez mais satisfatórios na minha vida, certo? Naqueles dias em que não se tem vontade de conversar com ninguém, o melhor a se fazer é realmente querer desfrutar de um período de isolamento, na observação e não se culpar porque está assim. Um momento para chamar de seu tempo, suas ideias, seus planos, seus pensamentos, sem a interrupção de ninguém ou de nada. Ficar em silêncio, pensar na vida, colocar as ideias em ordem. São atitudes saudáveis e normais. Portanto, a Tamires acabou de nos explicar por que é que a solidão é necessária. Por que é que a solidão pode ser saudável. Tudo bem? Revisando. Precisamos opinar? Claro, falamos sobre isso na última aula também. Precisamos separar fatos de opiniões? Claro. Identificar opiniões explícitas e implícitas? Sim, há pessoas que opinam de forma tão discreta que a gente quase não percebe. Só que eu já ensinei para vocês como observar isso, não é verdade? É preciso identificar opiniões concordantes de opiniões discordantes? Sim, e acabamos de observar. A Tamires concorda que a solidão pode ser necessária. Ela não é perigosa, ela só é perigosa quando ela é constante. E aí pode indicar até mesmo um quadro depressivo. Lembram-se disso? Muito bem, eu agradeço a presença de vocês. Eu espero que vocês estejam comigo na próxima aula para nós aprendermos cada vez mais sobre textos, interpretação de textos, vamos estudar gramática, enfim, eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Tudo bem? Muito obrigada. Até a próxima.